Boa tarde a todos. Esta é a 13ª aula do curso Tópicos Especiais de Metafísica 2, segundo semestre letivo de 2021. O assunto da aula de hoje é a prova que vocês fizeram na semana passada. Nesta aula, vou comentar a prova, basicamente eu vou expor como idealmente cada questão seria respondida, e depois, quando a prova estiver subindo para o YouTube, a aula, quando a aula que eu estou gravando agora estiver subindo para o YouTube, eu vou enviar para vocês, para cada um, a sua prova corrigida com as minhas anotações marginais. Tá? Então vamos lá. A primeira pergunta da prova era: como se relacionam probabilidade e confirmação? Bom, primeira coisa para abordar essas duas noções e a sua relação é atinar com o fato de que a gente fala em probabilidade quando a gente não pode ter certeza. Tá? É provável significa que pode acontecer, e isso pode ser medido. Tá? Algo pode ser mais ou menos provável, mas provável contrasta com certo. Do mesmo modo, a noção de confirmação contrasta com a noção de verificação. Nós verificamos conclusivamente proposições que podem ser verificadas, mas quando uma proposição não pode ser verificada, porque você não terá evidência suficiente de que ela é uma proposição verdadeira, você pode ter evidência de que ela é uma proposição que pode ser verdadeira, que portanto é provável, e essa evidência é confirmação. De fato, o contraste entre as duas noções é o contraste entre uma concepção qualitativa e uma concepção quantitativa de confirmação. Tá? A noção qualitativa é a noção de confirmação. É a relação que há entre uma proposição teórica, uma hipótese, uma lei geral, e uma observação, um conjunto de observações que lhe conferem plausibilidade, que concordam com a hipótese. Isso é a confirmação. Probabilidade, o que é? Foi Carnap o primeiro a se dar conta disso. Nada mais, nada menos que grau de confirmação. Uma hipótese pode ter mais ou menos confirmada, e a probabilidade da hipótese é precisamente o grau da sua confirmação, a medida em que ela está confirmada. Carnap insistia com toda a razão em que o problema na filosofia da ciência, quando se tratava de temas como indução e confirmação, é que se punha a noção de probabilidade na frente. E ele dizia: nós estamos discutindo grau de confirmação antes de termos clareza sobre o que é a confirmação. Grau do que é que é. O que é que nós estamos medindo quando atribuímos probabilidade a uma hipótese? Vocês vejam, por exemplo, o ensaio de Jean-Nicot, que é o marco inicial das pesquisas sobre a lógica da confirmação, leva o título de ensaio sobre indução e probabilidade. Tá? Então a relação entre probabilidade e confirmação é essa. A noção qualitativa é ser uma hipótese confirmada por um experimento ou uma observação. A noção quantitativa é ser uma hipótese confirmada por um experimento e uma observação numa medida tal. Tá? E é claro e é intuitivo que quanto mais confirmação eu tenho com uma hipótese, mais provável essa hipótese é. Portanto, essa é a relação entre probabilidade e confirmação. A relação entre uma noção qualitativa, que é a confirmação, e uma noção quantitativa, que é a noção de grau de confirmação, que é equivalente à probabilidade. No ensaio sobre indução e probabilidade, Nicot formulou pela primeira vez um critério de confirmação. E o tópico da segunda questão é: exponha a crítica de Hempel ao critério de confirmação de Nicot. Bom, aqui primeiro, o que é o critério de confirmação de Nicot? Nicot diz: bom, eu tenho uma hipótese que é da forma se A, então B. Se eu tenho A e tenho B, se eu estou na presença de A e de B, isso confirma a minha hipótese de que se A, então B.
Se eu tenho A e não tenho B, isso refuta a minha hipótese. E essas, escreve Nicot, são as duas únicas maneiras em que um fato pode afetar a probabilidade de uma lei. Ou bem, eu tenho confirmação, isso é, o antecedente e o consequente são ambos verificados, ou eu tenho refutação, o antecedente verificado, mas não o consequente. Nos casos em que o antecedente não é verificado, em que o antecedente é falso, que são casos em que o condicional é trivialmente verdadeiro, todo condicional com antecedente falso é verdadeiro, porque se P então Q é equivalente a ou não P ou Q, Nicot não encontra, não reconhece, nem confirmação, nem refutação. Ora, a crítica de Hempel é para esperar um pouquinho. Se eu estou na presença, se eu tenho a hipótese de que todo A é B, o exemplo famoso dele é todos os corvos são pretos, isso é equivalente a todo não Q é um não P. Todo corvo é preto é equivalente a todo não preto é não corvo. Ora, se eu tenho a hipótese de que todo não preto é não corvo, eu tenho um não preto que é um não corvo, eu tenho essa hipótese confirmada. Mas essa hipótese é equivalente a todo corvo é preto. Se elas são equivalentes, significa que elas têm as mesmas condições de verdade. O que torna uma verdadeira, torna a outra verdadeira. Por conseguinte, nós devemos exigir que o que confirma uma, confirma a outra também. A confirmação de uma hipótese, diz Hempel, não pode depender do modo como a hipótese está formulada. Seja na forma direta, todo A é B, ou na forma contrapositiva, todo não B é não A, eu tenho a mesmíssima hipótese sendo testada. Portanto, tudo que confirma uma tem que confirmar a outra. Portanto, não pode haver casos neutros, como pensou Nicot. Um não preto, não corvo, confirma a hipótese de que os não pretos são não corvos e, portanto, por equivalência, confirma a hipótese de que os corvos são pretos. Tá? A crítica de Hempel ao critério de confirmação de Nicot consiste em formular com uma condição de adequação material. Isso é, a adequação à matéria. Condição de que aquilo de que nós estamos falando seja realmente confirmação e não outra coisa, o que ele chamou a condição de equivalência. Que tudo que confirma a hipótese, confirma toda a hipótese logicamente equivalente. Tá? Essa é a condição de equivalência formulada por Hempel, que leva à consequência de que não há casos neutros. Você tem uma hipótese da forma todo A é B, você tem essa hipótese confirmada no caso de um A que é B, refutada no caso de um A que não é B, e confirmada no caso de um não A, seja B ou não B. Não há casos neutros, portanto. E a confirmação coincide exatamente com a tabela de verdade da implicação. Tá? Hempel, então, trata o critério de Nicot como uma definição parcial de confirmação e oferece a sua alternativa como uma definição total, né, que dá conta de todos os casos, ok? Bom, isso cita uma dificuldade que é o tema da terceira pergunta que eu formulei. Em que consiste o, aspas, infame paradoxo dos corvos, fecha aspas, é uma expressão de Goodman, e como Hempel o resolve? Bom, o paradoxo é o seguinte, é que se cada corvo preto confirma a hipótese de que os corvos são pretos, uma folha verde, sendo um não preto não corvo, confirma a hipótese de que os não pretos são não corvos e, por equivalência, a hipótese de que os corvos são pretos. O paradoxo é que a observação de uma folha verde possa consistir em uma confirmação da hipótese de que os corvos são pretos. Bom, como é que Hempel lida com isso? Ele, em primeiro lugar, do ponto de vista lógico, não pode haver dúvida de que há aí confirmação. Porque a proposição esta folha é verde implica este não corvo é não preto, e isso
confirma, concorda com a hipótese de que os não pretos são não corvos e, portanto, por equivalência, de que os corvos são pretos. Por que é que essa confirmação nos parece, a ideia de que isso é uma confirmação nos parece bizarra? Porque, diz Hempel, nós estamos confundindo considerações lógicas e considerações epistemológicas. E é essa confusão que gera a impressão de um paradoxo que de fato não existe. A definição de confirmação é uma definição puramente lógica. A confirmação é uma relação puramente lógica. Portanto, a ocorrência desta relação não pode depender da informação empírica que nós eventualmente tenhamos sobre o caso que nós examinamos e sobre o qual nos perguntamos se é um caso de confirmação ou não. Se eu considero que uma folha verde não confirma, se ela me parece irrelevante para a confirmação da hipótese que todos os corpos são pretos, bem, há um sentido em que ela é irrelevante, sim, mas não é uma irrelevância lógica. É uma irrelevância epistêmica. Dada a informação antecedente de que eu já disponho de que isto não é um corvo, a observação desse objeto, a folha verde, não pode acrescentar nada ao conhecimento de que eu já disponho. Essa observação é, portanto, epistemicamente irrelevante. É irrelevante para o estado do meu conhecimento. Não pode me dar conhecimento que eu não tinha ainda. Mas isso nada tem a ver com a relação lógica. E o ponto de Hempel é: nós não devemos permitir que considerações empíricas, a informação que eu tenho sobre o objeto que está sendo investigado, afetem o juízo sobre se uma relação lógica ocorre. O juízo sobre se uma relação lógica ocorre deve ser independente da informação empírica que eu possa ter. Estamos falando de lógica, não de conhecimento empírico. Tá? E a impressão de que o caso é irrelevante, de que ele é logicamente irrelevante, decorre do fato de que ele sim é epistemicamente irrelevante, e eu estou confundindo relevância epistêmica e relevância lógica. Notem que, digamos, se eu estivesse na presença de um pássaro, que eu não sei se é um corvo ou outra coisa, e esse pássaro não é preto, é azul, bem, a possibilidade de eu estar diante de um corvo azul claramente torna esse caso relevante para mim. Eu investigo e descubro que o animal é uma gralha. Ótimo. Salvei a minha hipótese de que todos os corvos são pretos de uma possível refutação. Mas é claro que, nesse caso, a observação é relevante. Tá? Eu estou diante de um não preto, não corvo, cuja observação é relevante, epistemicamente relevante, para uma decisão sobre a hipótese de que todos os corvos são pretos. Hempel dá o seguinte exemplo, que eu mencionei nas aulas sobre esse assunto. Eu quero testar a hipótese de que todo sal de sódio em combustão emite uma chama amarela. Eu tomo uma porção de sal de sódio, ponho em combustão e observo a cor da chama. Se essa chama for amarela, eu confirmei a minha hipótese. Se essa chama for de outra cor, eu refutei a minha hipótese. Mas digamos agora que eu tenho um composto que eu não sei se é sal de sódio ou outra coisa. Eu não tenho essa informação. E eu quero saber o que é. Bom, uma coisa que eu posso fazer é pôr em combustão com o seguinte projeto epistêmico. Se emitir uma chama amarela, é sal de sódio. Se emitir uma chama de outra cor, não é um sal de sódio. Muito bem, essa situação é diferente da anterior, mas em que consiste a diferença? A diferença é que na situação anterior eu estava testando a hipótese de que todo sal de sódio em combustão emite uma chama amarela. No segundo caso imaginado por Hempel, eu não estou testando essa hipótese mais. Eu a dou como certa, e ela me serve como um critério para decidir se aquilo que eu tenho ali é sal de sódio. Tá? Essa é a diferença fundamental. Então, o paradoxo é resolvido por uma distinção cuidadosa entre relevância epistêmica e relevância lógica. Quando a gente percebe que o que é logicamente relevante não precisa ser epistemicamente relevante,
dissolve-se a ilusão psicológica, para falar como Hempel, de que havia aí um paradoxo. Não há paradoxo nenhum, e é assim que Hempel resolve o primeiro dos paradoxos da confirmação. Vai ter mais um depois, que nós devemos a Nelson Goodman. Mas Goodman entra em cena com o tópico de que trata a questão 4 que eu formulei. E a questão 4 diz o seguinte, pergunta, qual a motivação de Goodman para introduzir o conceito de confirmação seletiva? A motivação de Goodman é a seguinte, ele diz, bom, vamos pegar a definição de confirmação de Hempel, eu tenho todos os 4 casos possíveis, se P então Q, tenho P e tenho Q, tenho P e não Q, tenho não P e Q, e tenho não P e não Q. Todos os casos são igualmente relevantes pelo critério de Goodman, sendo apenas um deles o caso em que eu tenho a confirmação, a verificação do antecedente e a não verificação do consequente, um caso de refutação. Os demais são casos de confirmação. O problema é, nota Goodman, que a confirmação da hipótese de que todo corvo é preto por um não preto não corvo, que é uma consequência da teoria de Hempel, também é uma confirmação da hipótese de que nenhum corvo é preto. Todo corvo é preto é confirmado por um não preto não corvo. Mas todo corvo é não preto também é igualmente confirmado. E agora eu estou na situação absurda de que eu tenho 2 hipóteses que são uma a contrária da outra. Atenção, contrário, não contraditório. A distinção foi feita por Aristóteles lá atrás, nos primeiros analíticos. O contraditório de todo corvo é preto é nem todo corvo é preto. O contrário de todo corvo é preto é nenhum corvo é preto. É muito improvável que alguma vez você esteja na situação, no curso de uma pesquisa científica, de ter que escolher entre uma teoria científica e a teoria contrária. Normalmente o cientista tem que escolher entre todo A e B e nem todo A e B. E não entre todo A e B e nenhum A e B. Mas essa é uma possibilidade lógica, e uma teoria lógica da confirmação não pode deixar de considerar uma possibilidade lógica. Ora, o critério de confirmação de Hempel não é um critério de confirmação seletiva, não permite selecionar, não permite escolher entre uma hipótese e a hipótese contrária. Isso é inaceitável. A noção de confirmação tem que ser uma noção de confirmação seletiva. Tem que permitir que o que é a confirmação de uma hipótese não seja a confirmação da hipótese contrária. Como é que Hempel, e antes dele Carnap, Oppenheim, Osiason, Lindenbaum, todo mundo que lidou com lógica da confirmação não se deu conta disso? Bem, como eu disse, porque é muito pouco provável que em algum momento, no curso de uma investigação científica, o cientista esteja na situação de ter que escolher entre uma hipótese e a hipótese contrária. Normalmente ele vai ter que escolher entre a hipótese e a sua contraditória. Mas é uma possibilidade lógica, e uma teoria lógica da confirmação não pode deixar de considerar uma possibilidade lógica. Então, Goodman requer do critério de confirmação que ele seja um critério de confirmação seletiva, o que o critério de Hempel não é, e o que é um critério de confirmação seletiva? O critério de Nicot. A gente vê agora que não é porque Nicot não tivesse pensado no que acontece no terceiro e no quarto caso, nos casos em que o antecedente é falso, mas é bem possível que ele tivesse antevisto a dificuldade suscitada por Goodman, que resolve essa dificuldade reabilitando o critério de Nicot, nada menos do que isso. Tá? A motivação para introduzir o critério de confirmação seletiva, portanto, é a demonstração de que a definição de Hempel não é uma definição de confirmação seletiva. Não permite escolher entre uma hipótese e a hipótese contrária. E nós queremos que a confirmação da hipótese de que os corvos são pretos seja uma confirmação da hipótese de que os corvos são pretos e não de outra cor. E essa condição não é satisfeita pelo critério de Hempel. Essa é a motivação de Goodman para introduzir a noção de confirmação seletiva. Tá? Quinta questão. Goodman sustenta que obter uma definição adequada de projetabilidade
equivale a resolver o problema filosófico das disposições. Por quê? Bom, antes de mais, o que são disposições? São capacidades. São, no sentido aristotélico do termo, potências. Né? Algo tem uma possibilidade que pode se realizar ou não. Então, flexível é aquilo que em certas condições flexionaria. Frágil é aquilo que em certas condições se romperia. Solúvel é aquilo que em certas condições se dissolveria. Tá? Ora bem, a análise dos predicados disposicionais, como solúvel, flexível, frágil e assim por diante, não pode ser feita com o emprego de condicionais materiais. Do condicional se P então Q, que é equivalente a ou não P ou Q. Porque eu não posso definir algo solúvel como algo que ou não foi posto na água ou dissolveu. Porque nesse caso, qualquer coisa que não foi posta na água é solúvel. Aí eu tenho um pedaço de mármore e ele é solúvel porque ele não foi posto na água. Satisfaz o antecedente do condicional. Não. Nós queremos uma relação mais estreita, a relação que seja, usando o termo de Goodman, law-like, legímil, semelhante a uma lei. Portanto, algo que só pode ser expresso por um condicional contrafactual, por um condicional subjuntivo. Eu não digo que ou esse pedaço de mármore foi posto na água ou ele dissolveu, ou, para pegar o caso de algo solúvel, esse cubo de açúcar, ou ele não foi posto na água ou ele dissolveu, mas eu digo, se este cubo de açúcar fosse posto na água, dissolveria. Se essa vidraça fosse golpeada, romperia. Se essa tábua fosse pressionada, flexionaria. Se fosse assim, seria assim, não é? Se P é o caso, então Q é o caso, mas se P fosse o caso, então Q seria o caso. Ora, esses condicionais contrafactuais são leis científicas. E o problema todo está em definir em que condições eles estão satisfeitos. Tá? Não pode ser simplesmente nas condições em que o condicional material está satisfeito. Porque o condicional subjuntivo, se fosse assim, seria assim, não é equivalente a ou não é assim, ou é assado. Se fosse A, seria B, não é equivalente a ou não é A, ou é B. Tá? Nós precisamos definir em que condicionais que têm a forma de leis científicas estão satisfeitos. E Goodman, que suscitou um problema sobre a confirmação de hipóteses pelos seus casos positivos, a invenção de Verzul. Eu não fiz uma pergunta especificamente sobre Verzul e agora estou arrependido de não ter feito. Vocês teriam gostado certamente de responder. Fiquei devendo essa. Falta de imaginação. Mas o fato de que a classe dos casos positivos de toda esmeralda é verde e a mesma classe dos casos positivos de toda esmeralda é Verzul suscita a questão de saber que hipóteses são de fato confirmadas por seus casos positivos. Porque nós não podemos pensar que tanto toda esmeralda é verde quanto toda esmeralda é azul estão confirmados. A nossa teoria da confirmação não pode admitir que saiam ambas confirmadas. Por quê? Porque essas hipóteses são incompatíveis, as suas projeções são incompatíveis. Se eu projeto a hipótese de que toda esmeralda é verde, isso me leva a esperar que a próxima esmeralda seja, como as anteriores, verde. Mas se eu projeto a hipótese de que toda esmeralda é verzul, isso me leva a esperar que a próxima esmeralda seja como as anteriores, verzul. Mas se ela for verzul, ela será azul e não verde. As duas hipóteses são incompatíveis, suas projeções são incompatíveis. Como é que Goodman resolve isso? A hipótese que nós projetamos é a hipótese que todas as esmeraldas são verdes. Por quê? Porque verde, ao contrário de verzul, está muito melhor arraigado. É um veterano, como ele diz, de projeções passadas bem-sucedidas, ao contrário de verzul. Então a projetabilidade é definida em termos comparativos. Uma hipótese é mais ou menos projetável que outra hipótese.
nenhuma hipótese é simplesmente intrinsecamente projetável, ela é mais ou menos projetável na comparação com outras hipóteses. E definindo o que é projetável, eu defino que condicionais contrafactuais, se fosse assim, seria assim, eu posso tomar por verdadeiros, e, portanto, tenho aqui o caminho para oferecer uma análise das disposições, das propriedades disposicionais, das propriedades que algo tem, que não estão atualizadas, efetivadas, mas que se podem efetivar. Tá? Então, uma definição adequada de projetabilidade, que resolva o novo enigma da indução, que Goodman conta a história da indução assim, em Fact, Fiction and Forecast. O problema antigo era por que casos positivos de uma hipótese me levam a esperar outros casos positivos de uma hipótese. Esse era o problema de Hume. O novo problema era o que é um caso positivo de uma hipótese. Esse é o problema de Hempel. E o novo problema, que Goodman chama o novo enigma da indução, é o problema dele, Goodman, né? Que hipóteses são confirmadas por seus casos positivos? E que hipóteses são confirmadas por seus casos positivos? Aquelas em que nós projetamos predicados que estão bem arraigados. Então, definindo projetabilidade em termos de arraigamento, nós definimos disposição em termos de arraigamento. As propriedades disposicionais são as propriedades que nós atribuímos ao corpo ao predicar dele, atribuir-lhe, portanto, predicados projetados comparativamente projetados, portanto, predicados bem arraigados, melhor arraigados que outros predicados que poderiam ser aplicados. Certo? É assim que Goodman espera que uma definição adequada de projetabilidade resolva o problema filosófico das disposições. Isso explica, aliás, o título do livro dele, né? Fact, Fiction and Forecast. Fatos, fato, ficção, isso é, o que é ficção? É o contrafactual. Né? Se fosse assim, seria assim. Fato é assim. Tá? Ficção seria assim, poderia ser assim. E forecast é predição. Se fala em weather forecast, né? Previsão meteorológica. Então, fato, ficção e predição. Fact, fiction and forecast. Questão número 6. Aqui o antirrealismo, ou como ele próprio preferia dizer, o irrealismo de Goodman, põe as unhas para fora. Cito de Fact, Fiction and Forecast, o último capítulo. Em certo sentido, não é a palavra, mas a própria classe que se torna arraigada. E falar do arraigamento de um predicado é falar elipticamente do arraigamento da extensão desse predicado. Por outro lado, a classe se torna arraigada apenas pela projeção de predicados que a discriminam. O arraigamento deriva do uso da linguagem. Essa era a citação de Fact, Fiction and Forecast. Pergunta: em que sentido podemos dizer que uma classe se torna arraigada em razão do uso que fazemos da linguagem? Bom, a ideia aqui claramente então é a seguinte: antes de nós termos predicados arraigados, nós não temos extensões de predicados. É uma ideia radicalmente nominalista. As extensões de predicados, as classes ou espécies de coisas que realmente existem, são as extensões dos predicados que estão arraigados. E falar, como diz o Goodman, do arraigamento de um predicado é falar elipticamente do arraigamento da extensão desse predicado. O núcleo da pergunta que eu fiz é: o que autoriza passar de considerações sobre arraigamento de predicados para arraigamento de extensões de predicados? Bem, a tese de que antes de um predicado estar arraigado, você não tem uma classe na natureza. Platão falava nas juntas da natureza. Classificar corretamente era cortar a natureza nas suas juntas, e a tese radicalmente antirrealista de Goodman é que não há juntas na natureza. Não há espécies naturais. Há espécies mais e menos naturais, isso é, mais e menos arraigadas. E elas são arraigadas na medida que os predicados são arraigados. Eu cingi essa seção específica, essa passagem específica de Fact, Fiction and Forecast, porque é aqui que Goodman dá o passo da epistemologia, da lógica da confirmação, para a metafísica antirrealista.
a tese de que não há espécies naturais. Não é a palavra, mas a própria classe que se torna arraigada. E falar do arraigamento de um predicado é falar elipticamente do arraigamento da extensão desse predicado. Tá? Como ele diz em Languages of Art, numa passagem que eu citei também, os filósofos falam em classes, espécies naturais e espécies não naturais, e Goodman diz: eu prefiro falar em espécies arraigadas e não arraigadas, porque penso que o arraigamento deriva do uso da linguagem. Tá? Então, passa-se de considerações sobre o arraigamento de predicados, que são relevantes para a lógica da confirmação. Lógica que não é lógica formal, como aprendemos com Goodman, já que uma relação não formal, que não é de contradição nem de contrariedade, que é a incompatibilidade entre isto é verde e isto é verzul, foi a chave para introduzir a espécie de considerações que Goodman trouxe à baila. A lógica da confirmação, a lógica intuitiva, não é a lógica formal. Goodman simplesmente encerrou o projeto de uma lógica formal da confirmação, da ideia de fazer aquilo de ter aquilo que Hempel chamava uma definição puramente sintática de confirmação. Não há definição puramente sintática possível de confirmação. Tá? Mas você tem predicados que você pode comparar quanto ao seu grau de projetabilidade, em termos de como mais ou menos arraigados eles se encontram, e nesta medida você tem espécies arraigadas ou não arraigadas na natureza, no mundo. Tá? Por isso que o último grande livro monográfico de Goodman, não é uma coletânea de ensaios, mas é um livro só, do início ao fim, é Ways of World Making, maneiras de fazer mundos. Cada sistema de categorias, de classificações, constitui um mundo, e nós vivemos em muitos mundos diferentes, que são aqueles constituídos pela investigação científica, pela arte, pela ciência, pela arte, pela religião, pelo folclore e assim por diante. Tá? Então, se pode dizer que uma classe se torna arraigada em razão do uso que se faz da linguagem, porque se supõe que não há classe e não há espécie antes de haver predicados arraigados. Tá? Grosso modo, essa era a resposta à quinta questão, da sexta questão. Sétima questão: por que não podemos, se é que não podemos, empregar a classificação dos animais da enciclopédia chinesa imaginada por Jorge Luis Borges? Vamos só lembrar o que era a classificação dos animais. É um texto maravilhoso que eu não me canso de reprisar. Deixa só eu abrir aqui o arquivo. Ok. No conto O Idioma Analítico de John Wilkins, que pertence ao livro Outras Inquisiciones, publicado em 1952, Borges, sobre a aparência de um ensaio histórico-filosófico. John Wilkins realmente existiu, foi bispo de Chester, e produziu um ensaio sobre sistemas de classificação, An Essay Towards a Real Character in the Philosophical Language. E Goodman, Foucault, nem Goodman nem Foucault, Borges, nesse livro, traz à baila uma invenção dele, né? Faz uma citação apócrifa, e traz à baila uma enciclopédia chinesa intitulada Empório Celestial de Conhecimentos Benévolos, que supostamente estaria mencionada nos escritos do sinólogo, especialista em cultura chinesa, Franz Kuhn, que foi uma pessoa que existiu realmente, nasceu em 1884 e morreu em 1861. De fato, essa enciclopédia é apócrifa, Franz Kuhn nunca citou, é uma invenção de Borges. Mas escreve Borges: em suas remotas páginas está escrito que os animais se dividem em A. Pertencentes ao imperador. B. Embalsamados. C. Domesticados. D. Leitões. E. Sereias. F. Fabulosos. G. Cães em liberdade. H. Incluídos na presente classificação. L. Que se agitam como loucos. J. Inumeráveis. K. Desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo. L. Etc. M. Que acabam de quebrar o pote. N.
que de longe parecem moscas. Bom, essa enciclopédia é cômica. Michel Foucault, por isso que estava na minha cabeça, nós vamos falar dele logo adiante agora. Foucault cita essa passagem de Borges no início do seu livro, As Palavras e as Coisas, e diz que ele riu durante muito tempo desse texto de Borges, e depois se perguntou do que ele estava rindo, afinal de contas. E a questão é o que há de aberrante com essa classificação? A resposta, e aqui tem duas respostas, é tão simples assim. Se nós aceitamos que existem espécies naturais, então certamente a classificação imaginada pelo Borges é aberrante. Não corta a natureza nas suas juntas. Enfia no mesmo saco, emprega critérios de classificação muito diferentes. Tem uma categoria que é os incluídos na presente classificação. Mas como se não bastasse, tem uma categoria que é etc. Tem uma categoria dos fabulosos, tem uma categoria dos inumeráveis, tem uma categoria dos pertencentes ao imperador, e tem uma categoria dos leitões, e tem uma categoria das sereias, e tem uma categoria dos desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo, e assim por diante. Se nós aceitamos que existem espécies naturais, simplesmente a enciclopédia de Borges é uma catalogação de espécies inteiramente artificiais. Toda a graça da paródia de Borges está no fato de que nós não empregaríamos em hipótese alguma uma tal classificação. Mas o que Goodman diria eu não tenho conhecimento de que Goodman jamais tivesse lido Borges, o que é uma pena. Ele teria se entendido muito bem com Borges. O que ele diria é a razão pela qual nós não empregamos a enciclopédia chinesa imaginada por Borges é simplesmente porque nós temos outras classificações que estão melhor arraigadas. Simplesmente isso. Falar de classificar os animais daquela forma é como classificar as coisas não em termos pela sua cor de verde, vermelho, amarelo, mas verzul, azerde, verdelho e assim por diante. Então, por isso que eu perguntei por que não podemos, se é que não podemos. Da perspectiva de Goodman, nós só não podemos empregar a enciclopédia chinesa de Borges porque nós temos predicados melhor arraigados. De uma perspectiva realista, essencialista, e nós vamos ver argumentos poderosos em defesa do essencialismo acerca de espécies naturais, defendidos por ninguém menos que Hilary Putnam e aquele que é provavelmente o mais importante filósofo vivo hoje no mundo, Saul Kripke. Isso vai excluir completamente que você possa notar alguma coisa como a enciclopédia chinesa de Borges. Mas então, a resposta consiste nisso. A resposta dependerá fundamentalmente. Em qualquer caso, nós não podemos empregar. Mas num caso, a resposta vai ser simplesmente porque esses predicados não estão arraigados, essa taxonomia não está arraigada, e no outro caso vai ser, ela não poderia jamais estar arraigada, porque ela não corta a natureza nas suas juntas, porque ela não reconhece as espécies naturais de animais que realmente existem. Tá? E com isso nós chegamos à última pergunta da prova, que é novamente baseada numa citação de Fact, Fiction and Forecast. Goodman diz: a razão pela qual apenas os predicados certos chegaram, para sorte nossa, a se tornar bem arraigados, é simplesmente que os predicados bem arraigados se tornaram, por isso, os predicados certos. Como Goodman justifica essa afirmação? Bom, como? Com a tese nominalista acerca de espécies naturais. Nós não tivemos a sorte de que se arraigaram os predicados certos, isso é, aqueles que correspondem às classes, às espécies de coisas realmente existentes. Não. Os predicados bem arraigados se tornaram por isso, porque são bem arraigados os predicados certos. Então nós podemos classificar os animais em canídeos, felídeos e por aí vai, primatas, etc, etc, porque esses são predicados bem arraigados. Porque são os predicados bem arraigados, são os predicados certos. A classificação, então, pode ser essa: canídeos, felídeos, primatas e outros animais,
mas não poderia ser a classificação de Borges. Por quê? Diz Goodman, porque aqueles predicados não estão arraigados, embora em tese pudessem estar. Tá? Aqueles poderiam ser os predicados certos. Se eu deixo por um instante o domínio do fato e ingresso no domínio da ficção, ao qual pertence a narrativa de Borges, eu tenho a ficção possível de uma taxonomia alternativa em que os predicados arraigados, que seriam por isso os predicados certos, são os predicados de Borges e não os da taxonomia corrente dos animais na zoologia dos nossos dias. E era essa a avaliação geral. Essas eram as respostas ideais para cada uma das questões da prova. Na próxima aula nós ingressamos na segunda etapa, que é inteiramente constituída de considerações metafísicas. Não vamos tratar mais de questões epistemológicas nessa segunda parte do curso, que começa na próxima aula.